Na noite do dia 9 de julho de 2025, o Jornal Nacional foi ao ar num tom muito mais nacionalista que o de costume. A grande notícia daquela edição era a tarifa de 50% que os Estados Unidos vão aplicar aos produtos brasileiros a partir de agosto. Na voz de William Bonner, o editorial da Globo classificou a medida como o prenúncio de uma fase sombria. O presidente americano Donald Trump deu início hoje a uma fase sombria nas relações entre os Estados Unidos e o Brasil. E a fase sombria das nossas relações com os Estados Unidos tem como pano de fundo uma certa ideologia. Por motivos ideológicos, como as ações no STF sobre Jair Bolsonaro e sobre as chamadas Big Techs. No editorial da Globo fica implícito que a emissora condena a ideia de que divergências ideológicas justifiquem uma punição econômica. Porque sim, é uma punição, é disso que se trata. É assim que é o Brasil, é assim que somos nós. Respeito é bom, eu gosto de dar e gosto de receber. O que não pode é ele pensar que ele foi eleito para ser xerife do mundo, ele foi eleito para ser presidente dos Estados Unidos. Nas emissoras dos Estados Unidos, acredite se quiser, o julgamento é mais ou menos o mesmo. Em alguns casos, eles até vão além. A CBS falou não apenas em motivação ideológica, mas também em motivações pessoais. And Bolsonaro is someone who is an ally of the president. He's often called the Trump of the tropics. So clearly there is some personal feeling here about the treatment of President Bolsonaro and the reason why this tariff rate could perhaps be higher for them. É necessário perceber que Bolsonaro é usado aqui como um argumento de Trump para justificar a necessidade dos Estados Unidos de alguma forma, impor democracia ao Brasil. A carta de Trump já deixa isso muito claro. A carta começou. A maneira como o Brasil tratou o ex-presidente Jair Bolsonaro é uma desgraça internacional. Ele se referiu ao julgamento no Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito e afirmou: esse julgamento não deveria estar acontecendo. É uma caça às bruxas que deve terminar imediatamente. A essas alturas, o Brasil tem informações de sobra para concluir que o que aconteceu naquele fatídico 8 de janeiro foi isso aí mesmo, tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Existem provas materiais disso, incluindo a famosa minuta do golpe, que circulou por aí, foi discutida em reuniões importantes com ministros de Estado e chefes de forças armadas. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu e leu esse documento? Sim, senhor. Recebeu e leu. Ele fez algumas alterações no documento? Sim, senhor. Ele, de certa forma, enxugou o documento, né? Ele enxugou o documento, basicamente retirando as autoridades das prisões, né? Somente o senhor ficaria como preso. Você discutir, conversar sobre o dispositivo constitucional, qual o mal nisso? E a conclusão aqui é, para roubar o adjetivo do William Bonner, sombria. O Brasil está sendo punido pelos Estados Unidos por evitar um golpe de Estado. Essa conclusão é inevitável e qualquer brasileiro curioso e inteligente agora precisa se perguntar: que interesse os Estados Unidos tinham naquela tentativa de golpe? Porque as decisões políticas, elas trazem consequências econômicas. E não foi, o Trump esperou a cúpula dos BRICS. Ele deu declarações fortes, a gente comentou aqui. BRICS was set up to hurt us. BRICS was set up to degenerate our dollar and take our dollar as the standard, take it off as the standard. E houve, também declaração, até por parte do presidente Lula, de que esse processo de uma moeda alternativa ao dólar era um processo irreversível. O que nós queremos é criar uma moeda que permita que a gente faça negócio sem precisar comprar dólar. Ou seja, não houve nenhum fórum no mundo que decidiu que o dólar era a moeda referência para o negócio. Simplesmente acabaram com o ouro, entrou o dólar e ficou. Então, as coisas foram se juntando. A reunião da cúpula do BRICS foi no Brasil.
O presidente norte-americano afirmou que há perseguição a Jair Bolsonaro no Brasil. Donald Trump escreveu que há uma caça às bruxas ao ex-presidente brasileiro, à família e a milhares de apoiadores dele. Recebi com muita alegria esse texto do presidente Trump e todos de bom senso têm acompanhado que é uma aberração jurídica esse processo, um processo completamente equivocado, longe da realidade, uma delação premiada com mentiras, com desacertos. Na questão da justiça brasileira, eles têm que respeitar a justiça brasileira, como eu respeito a americana. Se o que o Trump fez no Capitólio ele tivesse feito aqui no Brasil, ele estaria sendo processado como o Bolsonaro e arriscado a ser preso. Porque feriu a democracia, porque feriu a Constituição. E eu não me meto no Poder Judiciário, porque aqui o Poder Judiciário é autônomo, sobretudo a Suprema Corte. Manter o Bolsonaro no poder seria manter o alinhamento automático do Brasil aos Estados Unidos. E manter o alinhamento automático do Brasil aos Estados Unidos seria parte daquilo que é necessário para manter a hegemonia do dólar. And if we lost the world standard dollar, that would be like losing a war, a major world war. We would not be the same country any longer. We're not going to let that happen. E nesse ponto a gente percebe que por mais que a nossa mídia e a deles tente separar ideologia de economia, essas duas coisas estão interligadas, estão tão conectadas que podem até ser resumidas pelo mesmo slogan: America First, os Estados Unidos em primeiro lugar. Americano pensa em americano em primeiro lugar, pensa em americano em segundo lugar, pensa em americano em terceiro lugar, pensa em americano em quinto, e se sobrar tempo, pensa em americano. Em termos ideológicos, America First significa a supremacia dos Estados Unidos em face do resto do mundo. Em termos econômicos, America First significa que o dólar é um instrumento maior para fazer valer essa supremacia. The dollar, you ever hear the expression dollar is king? The dollar is king. We're going to keep it that way, okay? And I'm just saying, if people want to challenge it, they can, but they're going to have to pay a big price. E que preço tão alto seria esse, hein? Essa é outra coisa que qualquer brasileiro curioso e inteligente precisa se perguntar numa hora dessas. Porque achar que o preço se resume àquela tarifa de 50% é muita ingenuidade. As relações entre Brasil e Estados Unidos já têm uma certa idade, e nesse tempo a gente teve muitas chances de aprender que sanções econômicas costumam vir acompanhadas de todo tipo de sabotagem por debaixo dos panos. Certa vez, a escritora Fernanda Young cravou: ingenuidade, depois de uma certa idade, é mau caratismo. Eu sou o Arvro, e no textão que segue eu vou tentar não ser ingênuo. O Brasil realmente agora está fazendo as coisas muito bem. Deu uma virada. Algumas coisas inspiradas dele. There are a few things that drew inspiration from you, Mr. President. Very special guy. Turned out to be a great friend of mine. And I gave him a very gift. I gave him a good gift. We didn't charge him tariffs on something, and that made him much more popular. Ele realmente é uma pessoa amigo. Nós não cobramos tarifas em algumas coisas. Foi um grande presente e ficou muito mais popular. Muito mais popular. Sim. Oficialmente, a guerra tarifária do Donald Trump tem um objetivo que contempla os interesses da economia dos Estados Unidos. A ideia é taxar aquilo que os Estados Unidos compram de outros países e tornar esses produtos mais caros no mercado interno. Assim, em tese, e muito em tese, os Estados Unidos teriam que substituir os importados por equivalentes nacionais, o que geraria empregos e fortaleceria a economia do país. E toda essa estratégia se sustenta em fazer o consumidor pagar mais pelo que é importado. Só que nem todo consumidor nos Estados Unidos entende isso. Who paid the tariff on it? The Chinese government pays the tariff. No, they don't. Yes, they do. Os apoiadores do Trump percebem que as tarifas são, na verdade, uma punição imposta a outros países. E, às vezes, eles não percebem que quem paga a tarifa são eles mesmos. I'm an importer and exporter for 20 years. Okay. When a product comes into the US, there's something called a tariff sheet. Okay. I, as the buyer of that product, follow US law and pay the tariff. And that increase in the cost of the product
I then sell to you for a higher price because I've got to cover that tariff. E se não bastar a explicação do especialista, tanto faz. A realidade material vai se impor nos preços do mercado. Café e produtos à base de carne, e esses vão ser altamente impactados. A gente já falava disso, porque eles consomem alguns produtos, às vezes mais de 70% do consumo ali interno dos Estados Unidos vem de produtos brasileiros, que vão ficar mais caros para os próprios americanos. Então, também tem um impacto grande para os próprios americanos. Para o Brasil, a medida mais importante é achar outros mercados para esses produtos, que agora podem ficar caros demais para serem competitivos nos Estados Unidos. Isso é o mais importante e o mais urgente. Todos os ministérios que de uma maneira ou outra são afetados com essa tarifa nova anunciada ontem pelo presidente Trump vão se reunir para fazer 2 detalhes importantes. E o que mais me chama a atenção, e é importante a gente informar para quem está em casa, Elisa, eles vão começar a debater alternativas de mercado aos Estados Unidos. A segunda medida a ser tomada pela contraparte brasileira é definir novas taxas para os produtos dos Estados Unidos que entram no Brasil. É a tal reciprocidade que você tanto ouve no noticiário. A ideia do governo brasileiro é anunciar que produtos exportados pelos americanos ao Brasil também serão sobretaxados. O percentual, porém, ainda será discutido pelo Palácio do Planalto. O presidente Lula convocou uma reunião de emergência com ministros e com o vice-presidente Geraldo Alckmin na noite de quarta-feira no Palácio do Planalto para tratar do assunto. Mas o que mais vai valer é o seguinte: nós temos a lei da reciprocidade que foi aprovada no Congresso Nacional. E não tenha dúvida que primeiro nós vamos tentar negociar, mas se não tiver negociação, a lei da reciprocidade será colocada em prática. Se ele vai cobrar 50 de nós vamos cobrar 50 dele. E ao taxar o que os Estados Unidos vendem para o Brasil, o nosso governo tem a chance de corrigir distorções antigas que já estavam prejudicando a balança comercial brasileira há muito tempo. Dos 10 produtos que eles mais exportam para nós, 8 a alíquota é zero, não paga imposto. A alíquota é zero, é chamado ex-tarifário. Então, é uma medida que, em relação ao Brasil, é injusta e prejudica a própria economia americana. Conclusão: do ponto de vista dos interesses da economia dos Estados Unidos, essa tarifa não faz o menor sentido. Então, não há racionalidade econômica na medida que foi tomada. Imagina você que quando a tarifa estava em 10%, eu me reuni com o secretário do Tesouro na Califórnia e disse a ele que não fazia o menor sentido a tarifa de 10%, justamente porque o Brasil era deficitário em relação à balança com os Estados Unidos, de bens e serviços. E ele próprio reconheceu que com 10% havia espaço para negociar uma redução de 10%. Hoje nós estamos falando de uma tarifa insustentável, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista político, de 50%. Se a tarifa não contempla os interesses da economia dos Estados Unidos, então que interesses ela contempla? Será que os Estados Unidos estariam dispostos a sacrificar os ganhos da economia deles agora para se manter como a grande força hegemônica no mundo no futuro? Lembre que as tarifas são uma punição para quem se junta aos BRICS e busca uma alternativa ao dólar dentro desse grupo. Será que usar as tarifas para esse fim faria mais sentido? Então, assim, claramente o dólar está num caminho de declínio realmente de ser a moeda de reserva mundial, como já foi no passado, né? Então, eu acho que é esse chilique que o Trump deu até antes de assumir, né? É justamente porque ele está vendo esse movimento. Só que o que ele está fazendo, ele está só acelerando o movimento, né? Quem vai confiar nos Estados Unidos depois de tudo que ele tem feito e que ele está fazendo, né? Então as tarifas não contemplam nem os interesses econômicos e nem os interesses políticos do Estado, da Casa Branca, da nação Estados Unidos. Muito menos contemplam os interesses do Brasil. Aí a pergunta persiste: que interesses, então, essas tarifas contemplam? Então, a única explicação é de caráter político envolvendo a família Bolsonaro. Isso não é uma acusação infundada que eu estou fazendo. O próprio Eduardo Bolsonaro disse a público
que se não vier o perdão, as coisas tendem a piorar. Isso ele disse publicamente, fazendo todos nós acreditarmos, até porque não há outra explicação, de que esse golpe contra o Brasil, contra a soberania nacional, ele foi urdido por forças extremistas de dentro do país. De fato, as tarifas contemplam os interesses da família Bolsonaro. O Eduardo está basicamente chantageando o Congresso brasileiro. É anistia ou taxação? Cabe ao Congresso liderar esse processo, começando com uma anistia ampla, geral e irrestrita, seguida de uma nova legislação que garanta a liberdade de expressão, especialmente online, e a responsabilização dos agentes públicos que abusaram do poder. Sem essas medidas urgentes, a situação tende a se agravar, especialmente para certos indivíduos e seus sustentadores. Restam 3 semanas para evitar um desastre. É hora dos responsáveis colocarem fim a essa aventura autoritária. Que Deus abençoe o Brasil e que Deus abençoe os Estados Unidos da América. Só que não é a família Bolsonaro que tem o poder de aplicar a tarifa. Esse poder é do Donald Trump. E nesse ponto, a gente pode acreditar que o Trump age a favor dos interesses de Bolsonaro por ideologia, porque os dois pensam as mesmas coisas sobre o aborto, o banheiro unissex, o comunismo, a liberação do porte de armas e a proibição do bebê reborn. Eu poderia acreditar nisso, mas eu não estou aqui para atrair a memória da Fernanda Young, porque isso seria ingenuidade. Se o Trump anuncia a tarifa, é porque a tarifa contempla os interesses do Trump. Agora a questão passa a ser a seguinte: qual é o grande interesse do Donald Trump? O que o Donald Trump deseja com tudo isso? Onde ele quer chegar? Tentar achar o sentido dessa tarifa, sem entender quais são os interesses diretos do Donald Trump, seria mais do que ingênuo, seria inadequado. E aqui a gente vai fazer um esforço muito dedicado para compreender esses interesses. Antes, eu abro um parênteses nesse texto para falar justamente sobre inadequação. Você certamente conhece a história do patinho feio, que não era pato, né? Era na verdade um cisne. E aí, visto entre os patos, ele parecia bem esquisito. Mas no meio dos outros cisnes, ele era o bicho mais lindo da espécie dele. Moral da história, o patinho não era bem feio, era só inadequado. Acontece que essa história não foi inventada nem por patos e nem por cisnes. Ela foi inventada por seres humanos. E por quê? Porque nós, com frequência, temos que lidar com esse sentimento de inadequação. E nessa vida é fácil de cair na inadequação. Quer ver um exemplo? A sua calça de treino, vai. Você vai usando essa calça para a academia. Na academia, vestido assim, você é um cisne entre os outros cisnes. Está tudo certo, ninguém fica chocado. Agora vai usando a mesma calça a um restaurante e é capaz de alguém achar que você não está respeitando o ambiente. Aí você vira um pato no meio dos cisnes. Então uma calça que fosse adequada a esses dois contextos seria uma coisa muito boa na sua vida, né? A garantia de jamais ser o patinho feio do lugar, isso conta muito. A Lighter Jogger cumpre as funções de uma excelente calça de treino, mas ela veste como uma peça de rua. Ela é leve de verdade, tem esse caimento que acompanha o corpo, é elegante, mas não trava os movimentos. Então você pode sair de casa, ir para a academia, resolver o que você tem para resolver, ir ao restaurante que eu mencionei e depois, se bobear, pode até dar expediente no escritório com o dress code mais severo do mundo. Ninguém vai criar caso. Não importa quão criativo seja o criador de caso, que é um bicho criativo por excelência, né? A Lighter Jogger já está com um preço bacana lá no site da Insider, mas melhora. Use o meu santo nome, não será em vão. Álvaro Borba é o cupom. Isso vai somar mais 15% de desconto em todos os produtos do site. Nada mal, hein? O link está na descrição do vídeo. Também está fixado aí no topo dos comentários. E fecha o parênteses.
qual é o grande interesse, o objetivo final de Donald Trump? Quem se dedicou a essa pergunta concluiu que o que ele quer é continuar no poder, mesmo depois do final do mandato. No Brasil não se fala muito disso porque a gente tem outras preocupações imediatas, mas nos Estados Unidos vai ganhando corpo uma discussão sobre um terceiro mandato para o Donald Trump. Trump já brincou sobre o terceiro mandato e agora ele diz que isso não é motivo para rir. É o do Washington Post, e aqui você vai ver que a brincadeira tá tão séria que já tem até material de campanha. Faz muito tempo que Donald Trump afirma que tá só brincando quando fala sobre concorrer novamente, algo que a 22ª emenda da Constituição proíbe expressamente. Mas ele continua falando sobre isso, às vezes porque é questionado, outras vezes de forma espontânea. A ideia também está ganhando força com sua empresa privada, que começou a vender bonés vermelhos com a inscrição Trump 2028. E a reação entre seus apoiadores está longe de ser uma brincadeira. Identificar quais são os interesses de alguém é muito importante se a gente for tentar prever o que essa pessoa vai fazer. Essa é uma premissa da teoria dos jogos, que é um ramo da matemática aplicada e também da economia. Segundo essa teoria, todas as pessoas envolvidas numa disputa, ou todos os agentes, 1. Têm interesses próprios. 2. Tomam decisões racionais, com aquilo que elas sabem e dentro de suas capacidades. E 3. Buscam aumentar seus ganhos e diminuir as suas perdas. Em maio de 2024, o professor chinês Jiang Shueqin partiu da premissa de que o interesse maior de Donald Trump é um terceiro mandato. Ele aplicou isso à teoria dos jogos e se arriscou a uma previsão. Ele disse, em maio de 2024, que logo Estados Unidos e Israel fariam um ataque conjunto contra o Irã. A previsão se confirmou e ele meio que virou uma celebridade aqui no YouTube. Vamos fingir que é março de 2027, tá bom? E o Trump vai à televisão e aí ele explica para o público dos Estados Unidos por que é que eles estão lutando essa guerra. E o Trump explica: a inteligência dos Estados Unidos, junto com a inteligência de Israel, descobriu que nos últimos 2 anos o Irã tem trabalhado muito mesmo, no desenvolvimento de uma arma nuclear. Na verdade, o Irã está apenas 1 mês de conseguir essas armas nucleares. Talvez o professor Jiang esteja correto. Talvez um terceiro mandato seja o interesse maior de Donald Trump, o interesse que justifica todas aquelas ações que os analistas julgam incoerentes ou sem motivo. Acontece que um terceiro mandato não é um interesse fácil de fazer valer. A cultura política dos Estados Unidos prima pela alternância de poder entre republicanos e democratas, e a Constituição deles leva isso a sério. Na história dos Estados Unidos, o presidente mais notável é o de Franklin Roosevelt, que governou por 4 mandatos consecutivos, entre 1933 e 1945. Um período de guerra e de instabilidades econômicas. Depois de Roosevelt, veio a 22ª emenda, um dispositivo legal que vale até hoje e que impede a eleição por um terceiro mandato. Só que existem meios de contornar isso. E a discussão é a seguinte: a 22ª emenda realmente diz que ninguém poderá ser eleito para um terceiro mandato. E a 12ª emenda, eu falei da 22ª, agora a 12ª emenda diz que uma pessoa inelegível para o cargo de presidente não poderá ser candidato a vice-presidente. Então, existem alguns juristas pró-Trump que dizem o seguinte: isso, perfeito, mas não tem problema, porque ele sendo o vice do J.D. Vance, ele está sim inelegível para ser presidente, mas ele será o vice do J.D. Vance. E aí, quando o J.D. Vance renunciar em favor dele, ele então poderá exercer o cargo. Veja por que o Trump admira tanto o Vladimir Putin, porque foi exatamente o que o Putin fez com Medvedev, você se lembra. Quando o Putin estourou as possibilidades de se reeleger presidente, ele colocou o Medvedev, que era o primeiro-ministro dele, como presidente. Eu até cobri aquela eleição, foi em 2008, e aí o Medvedev ficou lá
um papel figurativo como presidente, deslocou os poderes para primeiro-ministro. Foi, aliás, o que o Erdogan fez na Turquia também. Para conseguir o terceiro mandato por esse caminho ou por qualquer outro, o Trump precisaria de argumentos. E um cenário internacional hostil aos Estados Unidos, cheio de inimigos externos, ajudaria ou a derrubar a 22ª emenda, para que ele possa concorrer na próxima eleição, ou então a buscar uma brecha na lei que permita estender o mandato atual. O Trump ele teria inúmeras dificuldades, se não uma impossibilidade de conseguir mudar. Agora, existem outras formas, claro. Uma das formas é ele declarar um estado de emergência nacional, um estado de exceção, adiar as eleições e ir ficando. Ele poderia fazer isso, mas para isso você precisa criar uma narrativa, e se tem alguém que é muito bom disso é o Trump. Se o terceiro mandato for de fato o interesse maior de Trump, como a guerra tarifária colabora com esse objetivo final? É uma dúvida válida, porque a guerra tarifária não atende aos interesses da economia dos Estados Unidos, não atende aos interesses do povo dos Estados Unidos e muito menos aos interesses dos países taxados. Só que dentro dessa estratégia de manutenção de poder, aí ela faz todo sentido. A guerra tarifária só encontra sua lógica na medida em que o Donald Trump vai se vendendo para a opinião pública dos Estados Unidos como líder de um país que está sendo hostilizado por essas forças que ele considera anti-americanas. Entram aí a China e os outros membros do BRICS. Para se manter no poder, o Donald Trump precisaria criar no mundo um contexto parecido com aquele que empoderou o Roosevelt. Agora para pensar que contexto era aquele. É por isso que quem usa a teoria dos jogos para entender essa conjuntura fica tão receoso de um game over. E esse fica sendo o ponto final do meu textão. As considerações finais sempre são feitas pelos apoiadores do canal, que participam do nosso grupo lá no Telegram. Um grupo que vai receber você do jeitinho que você merece, por inteiro, com acolhimento integral, até das mais profundas divergências. É o nosso PS. Eu acho que falar hoje da política externa dos Estados Unidos, a gente não pode esquecer o que tem acontecido na política interna, né? O Trump recebeu um opositor da extrema-direita à altura. O Elon Musk está criando um novo partido, né? O que ele promete criar um novo partido, de usar todo o seu dinheiro, influência e ser dono de meios de comunicação para ser uma oposição dentro da extrema-direita ao Trump. Essas pessoas que sairiam do movimento MAGA, talvez os mais radicais, e optariam por Elon Musk, criariam que tipo de relação com Donald Trump neste momento? Seria, obviamente, uma guerra fratricida, basicamente, entre os dois, vamos dizer assim, as duas alas da extrema-direita americana. Os Estados Unidos, quando ele teve esse confronto somente na Guerra Fria contra a União Soviética, os Estados Unidos estavam em plena economia e não é o caso agora. No caso, a gente vê um momento em que a China está passando por cima da economia toda norte-americana e literalmente usando um modelo econômico que implode o sistema capitalista estadunidense de dentro para fora. E aí a ideia é que eles estão tentando usar práticas e técnicas neofascistas, tentando pensar em modelos como já foram feitos antes, e isso não está sendo efetivo. Por exemplo, agora tem vários vídeos na internet mostrando os americanos percebendo que, na verdade, as taxações do Trump, quem paga não são os brasileiros, nesse caso, ou quem está sendo taxado, mas sim o governo e quem está comprando. Yeah, I'm voting for Trump. Trump has put his tariffs all over the place. I've been trying to understand them. I don't. And everything's in the because of it. Because last week I literally for the same amount of stuff that I bought, I literally paid like maybe $30-40, and now it's like $75 for like 3 bags of groceries. It's like completely insane. Na época da faculdade, eu tive um professor de economia política que tinha um bordão que era o seguinte, entre aspas assim, liberalismo pros outros, fecha aspas. E
mais do que nunca, esse bordão se mostra assim muito verdadeiro, né? Muito autêntico na medida em que você vê a meca do liberalismo, os Estados Unidos da América, buscando uma atitude assim tão protecionista, né? E antiliberal, né? Anti-regulação natural dos mercados, né? Cadê a mão invisível? A essas alturas já teve o final, o finalzinho e agora o finalzinho, inho. A você que veio até aqui comigo, eu agradeço, hein? Muito obrigado pela sua companhia. Valeu!